Você já anunciou aí que vai ter o quadro da Unimed, ele já está comemorando lá. Oba, vamos aprender mais sobre saúde e bem-estar. Boa, Leandro! E vai ser agora. Bora pro nosso quadro? Vai lá. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Dair Bicudo Piaia. Tudo bem com você? Como é que tá, doutor? Tudo jóia? Boa noite, Boa noite, Neto, doutor. boa noite, Maria, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Piai, correto? Piai, exatamente. Piai, tá aqui. O médico cooperado, né, doutor Dair, ele é cooperado aqui da nossa querida Unimed Piracicaba e hoje a gente vai estar conversando, justamente batendo papo aqui sobre a tuberculose. Porque o Dia Mundial de Combate à Tuberculose foi no último dia 24/3. Tuberculose, que a gente sabe que é um problema que atravessa os anos, né, os séculos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e você que está em casa vai participar conosco, 991411048, fazendo a sua pergunta. Daí, para começar, queria que você explicasse para nós o que é a tuberculose. Perfeito. Bom, a tuberculose é uma infecção crônica causada por uma bactéria do gênero Mycobacterium. Essa bactéria já acompanha a humanidade há mais de 10 mil anos. Olha só. Parece que ela começou assim, tem muita relação com quando o homem fica muito perto do outro. Perfeito. O ser humano, né? Então, acho que isso apareceu mais ou menos há 10 mil anos, quando o homem deixou de ser nômade. Lembra que antes era caçador e tal? Correto. Aí passou para a agricultura, começou a formar as comunidades, coincide mais ou menos com o aparecimento da tuberculose. E depois ganhou um grande salto depois na Revolução Industrial, século XVIII, com as indústrias começaram a formar as cidades, grandes cidades. Então, esse aumento populacional deu um grande impulso na disseminação da tuberculose. E hoje, com alguns lugares ainda se nota isso, onde tem pessoas mais juntas, grande população em lugares pequenos, né? Como presídio, asilos também é um problema grande. Países que têm uma superpopulação, como alguns países da Ásia e da África, também é um problema. Então, essa é a tuberculose e causa um problema tão devagar nas pessoas que isso torna difícil, às vezes, o diagnóstico. Olha só. Diferente de uma pneumonia, Que já acomete rapidamente, a pessoa já tem que parar no hospital, às vezes até uma internação. A tuberculose, ela não evolui dessa maneira, não é rápida? Não evolui. Vai aos poucos, ao longo de semanas ou meses, ou às vezes até anos, deteriorando a pessoa, e o diagnóstico nem sempre é fácil. Olha só. Porque ao contrário da bactéria da pneumonia, que a bactéria vai se alimentando e multiplicando rapidamente, Sim. e você pega e vê ela no microscópio, se procurar, Perfeito. a bactéria da tuberculose não. Ela se reproduz tão devagarzinho, muito lentamente, e ela fica escondida onde? Dentro dos glóbulos brancos, que é a polícia. Olha. É a mesma coisa que o ladrão que se escondesse dentro da delegacia. Polícia nenhuma vai achar. Nunca acha que está ali, não vai ter como combater, né? Não tem como combater. Então, essa bactéria, além dela ter uma multiplicação muito lenta, ela se esconde onde a nossa polícia não consegue pegar. Encontrar. Doutor, você falou que as grandes aglomerações, então a gente tem historicamente falando, né, a questão da evolução e a propagação muito rápida a partir que historicamente a gente falando, a população ela começou a se aglomerar em cidades, né? Enfim, resolveu a questão da agricultura foi um porte para isso, né? Se fixa e ali gera família, vem outras famílias. Como que acontece a tuberculose? É um trato de contato rápido, quer dizer, se eu tive contato com uma pessoa que tem tuberculose, eu vou desenvolver ela lentamente, mas já vou começar a desenvolver, ou eu preciso de um prazo maior de vivência com a pessoa que está infectada para desenvolver a tuberculose? Exatamente, Neto. Ao contrário da gripe e de outras infecções, você precisa de um tempo longo de convivência com a pessoa que transmite para que você tenha tuberculose. Então, não é tão fácil pegar a tuberculose, não. Quem está ouvindo aí não precisa ficar assustado, não. Vai ter problema quem tem contato prolongado com alguém com tuberculose. Perfeito. Tá? E durante o Covid, eu acho que os casos de tuberculose, como é que a doença, a tuberculose em si, ela se comportou durante o Covid? Nós não temos muitas coisas. O que nós sabemos pelo Ministério da Saúde é que no ano de 2020, aí, no auge da Covid, as notificações de tuberculose diminuíram um pouco.
Tá. Agora, não sei dizer se isso é porque diminuiu a quantidade de tuberculose ou porque o isolamento e também todo o sistema público priorizou a Covid. Então, um monte de outros serviços ficaram em segundo plano. Perfeito. Certo? A gente prestou mais atenção de um lado, deixou de e olhar muitos o outro. outros serviços, assim como a oncologia ficou Correto. prejudicada, Correto. talvez o combate à tuberculose tenha ficado prejudicado também. Não sabemos. Correto. Estamos ao vivo, você participa conosco, estamos falando sobre tuberculose. Se você tiver uma pergunta, estamos aqui ao seu dispor, você de casa, pode participar conosco, tá bom? Pois não, Maria. E já tem pergunta chegando, a Carlita da Boa Noite. Oi, Carlita, e ela tudo quer bem? saber o seguinte, doutor, qualquer pessoa corre o risco de contágio, mesmo que tenha tomado a vacina BCG em criança? O que seria a vacina BCG? Seria legal o senhor também completar, por gentileza. Perfeito. Então vamos explicar o que é a vacina BCG inicialmente, né? Vacina BCG é uma vacina feita com um derivado de uma bactéria parecida com a bactéria da tuberculose. E no Brasil agora ela é feita para crianças com menos de 1 ano de idade. E às vezes já sai da maternidade, geralmente já sai vacinado, né? Perfeito. Então, essa é a vacina. O que é importante saber dessa vacina? Essa vacina previne a tuberculose? Infelizmente, não. Quem tem a vacina, tomou a vacina, pode pegar tuberculose? Pode. Porque todos os brasileiros, nós todos fomos vacinados, a grande maioria. E mesmo assim tem muita tuberculose. Então, por que toma a vacina? Aí que é importante. É para prevenir formas graves de tuberculose. Para prevenir tuberculose no cérebro, tuberculose no osso, tuberculose no intestino, Nossa, então tuberculose renal. Ela ataca outros Sim. órgãos, além do pulmão, é isso, doutor? Exatamente, é o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar, que às vezes é mais grave. Imagina uma meningite por tuberculose. Gravíssimo. Por que temos poucos casos? Devido à vacinação com a BCG. Então a BCG, ela não previne a tuberculose pulmonar, mas previne as formas mais graves. Olha só. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Desde quando a BCG ela é aplicada aqui no país, o senhor sabe? Eu não tenho esse número, mas imagino que deve ter começado na década de 60 ou 70. Na década de 70, com certeza, né? No início da A BCG década é de aquela que 70. deixa aquela marquinha no braço? Sim, que quando éramos crianças, vinha com Isso. revólver, todo mundo saia Isso. correndo. É verdade. Todo mundo chorava já antes de tomar. É verdade. Agora não, agora já vem com a agulhinha bonitinha. Sim, tal, bem sim. melhor. Vamos falar um pouquinho do sintoma. Tem mais participação, né, Maria? Se você quiser, vamos dar Tem sim. prioridade à população, então. Pois não, Tem sim, a Laura, ela dá boa Oi, Laura. noite, quer fazer a seguinte pergunta, doutor, pneumonia ou gripe mal curadas podem causar tuberculose? Veja bem, não. Isso é outra coisa, né? Tá. Pneumonia é uma coisa, a gripe é outra e tuberculose é outra coisa. Os micróbios que causam essas infecções são diferentes, o tratamento diferente, então não é a mesma coisa não, tá certo? O que acontece é o seguinte, se a pessoa tem uma pneumonia que não cura nunca, aí o médico tem que pensar, opa, será que não é tuberculose? Tá. Mas não que uma coisa transforme na outra, tá? Perfeito. E aí, já aproveitando então sobre isso, sintomas são parecidos? Quais são os sintomas da tuberculose? Podem ser parecidos, mas a grande diferença é que uma pneumonia dura pouco tempo. Ou a pessoa tratou, melhorou e pronto. Sara. A tuberculose não, pode demorar meses. Então essa é a grande diferença. Tem muitos sintomas incomuns. Febre, emagrecimento, tosse com catarro, tudo isso. A famosa tosse comprida que eles falam? É isso? Pode ser. A tosse comprida é uma outra coisa diferente lá, né? Que era a infecção da laringe, né? Tá. Mas tem muitos sintomas em comum com a pneumonia, só que a pneumonia dura pouco tempo. A tuberculose se arrasta por semanas e meses. Essa é a grande diferença, tá? Perfeito. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 2534-1234, 991411048. Vou falar, você falou que aglomerado, né, de pessoas, né? E a gente tem algumas referências, por isso que eu já perguntei logo para o senhor a questão do contato, se é o contato imediato, se é um convívio um pouco mais prolongado, né? O pai da Má, ele teve tuberculose, né, Má?
Teve quando criança. Quando criança fez o tratamento também, e na época dele, estamos falando aí de 85 anos atrás. De 30, né? E aí o convívio na escola, por exemplo, né? Então as crianças não tinham a vacina ainda, não tinham alguns cuidados, enfim. Mas o que eu queria saber é como que ela é transmitida? Como que a tuberculose é transmitida? Perfeito. Bom, a tuberculose é transmitida por gotículas, que quando a pessoa tem a tuberculose na forma que produz catarro, porque nem todo mundo que tem a tuberculose transmite, tá certo? Ah, perfeito. Isso é uma coisa. Por exemplo, quem tem tuberculose nos ossos não vai transmitir. Perfeito. Só transmite quem tem a tuberculose no pulmão. E como ela pegou a tuberculose dos ossos? Perfeito. Então, vamos lá. Que tuberculose, gente, é um tema enorme. Assim, temos, nossa senhora, a gente falaria a noite toda aqui, né? Uhum. Como que ela pegou tuberculose nos ossos? Então, ela pegou a gotícula de alguém que tinha tuberculose, entrou em contato, e aí a pessoa, quando entra em contato com alguém com tuberculose e recebe essa bactéria vem para o pulmão, ela vai para um lugar, ela se multiplica e depois ela espalha para o organismo todo. Perfeito. É como se no início, no primeiro contato com a tuberculose, ela se multiplicasse e a pessoa levasse um tiro de cartucheira dessa bactéria. Se espalha. Vai para todo lugar, para o cérebro, para o osso, para o rim, para a pele, para todos os lugares. Mas é o que acontece, o organismo vem e fecha e prende tudo e domina tudo. E fica dominado por anos, ou às vezes até por décadas, que é a maior parte dos casos, tá certo? Perfeito. E essa bactéria fica lá presa, quietinha, uma aqui, outra ali, uma no osso, outra aqui, outra no pulmão, outra no rim, então fica presa lá, e não sem acontece sintomas, nada, estão lá sem quietinhas. sintomas. E um belo dia, por queda da imunidade, por qualquer fator, alguma dessas bactérias pode voltar a se multiplicar e causar a doença. Normalmente vai causar a doença no pulmão. Por quê? Porque a bactéria gosta mais do pulmão do que do osso, certo? O pulmão tem mais ar, ela gosta mais. Sim. Mas por algum motivo, se a pessoa não foi vacinada, alguma coisa, pode ser que alguma dessas bactérias do osso se multiplique e cause a tuberculose óssea. O que felizmente é raro, porque, como eu tinha falado antes, a vacina previne essas formas mais graves de tuberculose. Perfeito. Pois não, Maria. Falando nisso de transmissão, o Leandro quer saber, doutor, se tuberculose fica no ambiente, em objetos, Boa né, pergunta. em que uma pessoa usa. Tá ok. Não precisa essa preocupação não, tá certo? Vai ficar onde? Se a pessoa estiver com a tuberculose sem tratamento, poderá transmitir-se e compartilhar aí o mesmo garfo, faca, o copo sem lavar. Ok. Lavar com o quê? Lavou com detergente e esponja, tá novo. Tá certo? Não precisa se preocupar. Perfeito. Há um grupo, doutor, mais vulnerável à tuberculose? Sim. Existe um grupo mais vulnerável e esse que nos preocupa bastante. Bom, primeiro o grupo são aqueles que vivem muitas pessoas num lugar fechado, com menos espaço. Certo? Certo. Presidiários é um grupo que nos preocupa, pessoas que moram em asilos, os idosos, que além de ter o sistema de defesa debilitado, vivem muita gente e pouco espaço. E também as pessoas que têm a imunidade baixa, tá certo? Pessoas que têm algum tumor, são mais susceptíveis, que já têm uma doença pulmonar antes, tá certo? E outro grupo também muito importante, cada vez mais, são pessoas que vão fazer uso de algum medicamento, que é o que a gente chama de imunossupressor, que vai diminuir a imunidade da pessoa para poder tratar uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide, às vezes tem que tomar um remédio específico para diminuir lá a inflamação. Como consequência, às vezes diminui a imunidade e pode, se ela tiver uma dessas bactérias quietinhas lá que ela pegou, teve contato há 20, 30, 40 anos, essa bactéria pode ser reativada. Perfeito. Pergunta também do Simão aqui, ele dá boa noite, Maria, Neto, Ana. Tenho 63 anos de idade e tenho asma desde os 5 anos de idade. Seria mais fácil para mim pegar tuberculose? Acho que devido à asma, doutor? Não tem essa relação, não. De jeito nenhum, não tem. Felizmente não tem. Trate a asma direitinho, como que tem que ser tratado e não se preocupe com nada, não.
Muitas participações hoje aqui, que legal, viu? Você também que está em casa pode participar, é o quadro Saúde Agora, esse quadro de prestação de serviço para a população, sempre trazendo aqui um profissional para falar com você de casa, orientar a todos nós, essencial. O quadro que já está há 15 anos no ar, aí graças ao apoio da Unimed, Piracicaba, e você participa, 991411048. Pois não. Está aqui o Júlio também querendo Julião. saber, doutor, se é possível prevenir a doença. Boa pergunta. Essa pergunta é excelente. Eu achei que não ia, eu achei um tema tão importante que eu achei que não ia nem ser tocado nisso. Sim, é possível. E esse é o grande pulo do gato para o controle da tuberculose no Brasil e no mundo. O Brasil faz parte de um grupo de países que quer erradicar a tuberculose, tá certo? Então tem várias metas. Primeira coisa é tratar quem está doente, tratar os contactantes, mas tem uma coisa de prevenção, é prevenir a doença. Veja bem, no mundo, mais ou menos 1/4 da população mundial tem a bactéria da tuberculose alojada no seu organismo bem quietinha. 1/4 da população mundial. Então, no mundo, de cada 4 pessoas, uma tem a bactéria quietinha. Essa pessoa vai ficar doente? 90% dessas pessoas não ficam doentes. Vão ficar com essa bactéria quietinha, vão morrer de outra coisa e não vai acontecer nada. Mas 10% dessas pessoas aí que têm a bactéria quietinha deverá ter tuberculose. Então é interessante procurar essas pessoas, saber quem são essas pessoas e tratar essas pessoas antes delas desenvolverem a tuberculose no futuro. Antes da doença desenvolver. Antes da doença. A pessoa tem a bactéria quietinha, sim, mas a gente não vai prevenir que vai ficar sem a bactéria, mas vai prevenir que essa bactéria quietinha se transforme numa doença e, prevenindo isso, você vai impedir também que ela fique doente e transmita a tuberculose para outras pessoas. Perfeito. Então, essa pergunta é muito inteligente e essa é uma grande estratégia para o Brasil e para o mundo. Vamos falar do tratamento da pessoa que desenvolveu a doença, no caso. Ela não está quietinha, mas ela desenvolveu a doença. O que é feito de tratamento com essa pessoa? Eu acho que foi o pai da Maria mesmo uma vez contou para nós que eram muitos comprimidos, né, que ele tinha que tomar, na época, o isolamento. Inclusive as pessoas iam até por uma determinada região aqui do estado de São Paulo, né, que ali em Campos do Jordão, para fazer o tratamento, né? Como é que é feito hoje, doutor? Tá. Felizmente as pessoas não precisam ir mais para Campos do Jordão, Botucatu, Poços de Caldas. Poços de Caldas. Podem ir para passear, né, doutor? Podem ir para passear, né? Antes acreditava que quando não tinha remédio, acreditava que a tuberculose era tratada com uma vida tranquila e com um ar mais fresco da montanha, né? Isso é bom, mas não existe tratamento melhor, né? Então, hoje o tratamento é com medicamentos muito mais eficazes, é uma combinação, para a maior parte dos casos, uma combinação de 4 medicamentos, tá certo? Que agem nos locais que essa bactéria deve estar. E esse tratamento dura 6 meses, mas no prazo de 2 semanas a pessoa já não transmite mais. Isso que é importante. Então a pessoa não precisa ficar isolada a vida inteira como antigamente, tá certo? Não existe esse preconceito mais. Então é uma doença como um problema de saúde, como outro qualquer, e que tratou, está novo, só tem que seguir o tratamento, completar o tratamento até o fim. O tratamento é longo e o que acontece se a pessoa resolve? Porque o que acontece, doutor, o senhor sabe disso, a maioria das pessoas começa a tomar medicamento, vai embora os sintomas, ela para de tomar. Acontece muito com antibiótico e é um erro grotesco e perigoso, né? Interromper o tratamento, não seguir orientação médica nos dias e quantidades determinadas. O que acontece no caso da tuberculose, se isso acontecer? Não pode ser interrompido de forma alguma. Se tiver algum problema com o medicamento, tem que ser trocado por outro, mas não pode ser interrompido. O que acontece se interromper? É um problema para a pessoa e para a sociedade. Para a pessoa, por quê? Poderá voltar mais grave depois. Para todo mundo, qual que é o problema? Ela poderá voltar a ter a doença e transmitir, como poderá também causar resistência da bactéria aos medicamentos. Aos medicamentos, né? Por isso começou, tem que terminar. E aqui em Piracicaba, como todo o Brasil, o serviço é muito bom. Aqui em Piracicaba temos o CEDIC. Perfeito. O tratamento, a pessoa não pega o remédio, não paga o remédio, ela tem que pegar no CEDIC, que é o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas daqui de Piracicaba, que faz um trabalho muito bom.
e acompanha a pessoa. Se a pessoa fugir, acho que eles vão lá para saber, vão perguntar, porque eles trabalham muito bem, viu? Muito bom. Tem mais participação? Pois não, tem bastante participação, viu, doutor? Olha que interessante, tema interessantíssimo. Tema muito aqui, importante. Né? A Maitê está querendo saber, doutor, se podemos tomar mais doses da vacina para prevenir o contágio. Não, Maitê, é uma dose com menos de 1 ano, não adianta ficar tomando, não. Tá certo? Não adianta e atrapalha depois os diagnósticos daquilo que a gente estava falando, para a gente diagnosticar aquela pessoa que tem a bactéria quietinha. Então, se a pessoa ficar tomando vacina, vai atrapalhar o exame depois. Doutor, essa pessoa que está com a bactéria quietinha, né? Ela não desenvolve, ela vai desenvolver caso ela venha ter qualquer tipo que caia a imunidade dela, faça tratamento específico, como você falou, né? Mas para as pessoas que a imunidade está segurando a bactéria quietinha, não precisa mexer, não tem o que ser feito, correto, doutor? Exatamente. Então, como nós falamos, no mundo todo, 1/4 das pessoas tem essa bactéria quietinha. Isso aí nós chamamos de infecção latente por tuberculose. Provavelmente no Brasil não seja 1/4, porque países como a Ásia, países da Ásia e da África, o problema é muito maior. Então talvez lá sejam até mais do que 1 a cada 4. No Brasil acho que não chega a ser 1 para cada 4, mas tem muita gente. E essa bactéria fica quietinha. Então, se ela tiver com o sistema, não tiver sintoma nenhum, não for tomar nenhum remédio imunossupressor, toda a saúde dela está boa, não há necessidade, porque a chance dela virar tuberculose é muito pequena. Mas se essa pessoa tiver uma diabetes, uma insuficiência renal, for fazer um transplante de rim, qualquer problema, tem que pesquisar para ver se ela não tem essa bactéria quietinha. Aí você trata essa bactéria. O tratamento é mais fácil do que o tratamento da tuberculose. Então tem tratamento, normal. se ela estiver quietinha, a gente pode tratar também, Sim, né? se trata ela quietinha, 3 meses de tratamento, já não são 6 meses, e faz o procedimento depois. Toma o remédio que tem que tomar, o imunossupressor. Se for fazer o transplante, faz depois, e daí certo? Está eliminado ela de vez. Já eliminou, diminui o risco dela vir a ter a tuberculose pulmonar no futuro. O exame para constatar se tem tuberculose ou não? Isso, esse exame para ver se tem a bactéria quietinha no organismo, sem doença, são 2 exames. Um chamado PPD, ou teste da tuberculina, que é um exame que se faz no CEDIC, que se faz, tá? Certo. É um exame que se leva uma picadinha no antebraço e depois de 3 dias vai ver se formou um carocinho. Perfeito. De acordo com o tamanho do carocinho, provavelmente se for um carocinho maior que 5 milímetros, provavelmente a pessoa tenha essa bactéria quietinha, sem doença. E um outro exame é um exame de sangue, chamado IGRA tuberculose, que é um exame mais sofisticado, se mede a liberação de interferon gama, e que é um exame muito bom também, tá certo? Perfeito. Doutora, estamos chegando ao finalzinho da sua participação, mas tem a última pergunta aqui. Pois não, Maria? Para comentar, a Simone diz que a irmã teve em tratamento de câncer com quimioterapias e agora ela tem muitas dores nos ossos, nas pernas, por ter a imunidade baixa. Ela corre o risco de ter essa bactéria? Os médicos dizem que as dores são devidos ao tratamentos fortes aí, químios vermelhas e brancas, doutor. Provavelmente essas dores são devido à doença e ao tratamento específico, tá certo? Por quê? Porque a tuberculose no osso, felizmente, é raro, como a gente falou. Então, provavelmente não seja tuberculose, não. Perfeito. Doutor, Dair Bicudo, muito obrigado pela sua participação. Doutor, que é médico operado da Unimed Piracicaba, especialidade pneumologia. Muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra encontrar com profissionais assim da nossa querida Unimed, que vem conversar com a nossa população, com o nosso público. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de levar algum esclarecimento para a população. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E vai Corinthians, né, doutor? E vai Corinthians. Apareceu o distintivo ali, ó. Olha lá, viu? Apareceu só metade. Aqui tá torto, que aquele ali é da Ana, que ela é São Paulino. Aqui é Corinthians, Doutor, obrigado, viu? Nada, obrigado, valeu. Tá aí o nosso quadro, então, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.